uma salva de palmas ao Senhor nosso Deus. Pode se assentar. Glória a Deus pela tua vida. Que Deus te abençoe e dê graça. Meu desejo é que tu seja cheio do Espírito essa noite, amém? Quem eu não abracei ainda, sinta-se abraçado. Elô, que eu ainda não abracei. Algumas pessoas aqui, o Maicon, Michael, né? Agora eu não posso esquecer que é Michael. Ele bota Maicon no WhatsApp. Glória a Deus. Gente, tem sido benção esses dias, não tem? Vocês sentiram diferença no som? Amém? Melhorou? Tá melhorando, né? Glória a Deus. Na sexta-feira, irmãos, nós vamos ter o pastor Omar, lá de Minas Gerais, aqui conosco. Pastor Omar, ele foi 15 anos aproximadamente diretor da escola de missionária da MCM. Ele está há muito tempo com o pastor José nessa caminhada, desde que, na verdade, ele é a ovelha mais velha do pastor José Rodrigues. E ele vai estar aqui. Ele mandou uma mensagem: pastor Marco, eu vou estar passando aí. Eu falei: meu Deus, pastor, então vem ter um tempo aqui com a gente. Daí ele vai passar a tarde da sexta tomando um café lá em casa, e depois ele vai estar ministrando aos nossos corações na sexta noite. Então, ele geralmente, pastor Omar, ele trabalha com líderes, mas está aberto para toda a igreja, né? Eu falei com os ministros, os diretores, eu pedi para que todos estivessem aqui na sexta-feira, mas está aberto para a igreja toda. Você que tem fome do Senhor, você que quer aprender um pouco mais, quer ouvir um grande homem de Deus, pastor Omar vai estar aqui conosco, vai ser divulgado ali, já está sendo divulgado. Eu tenho certeza que vai edificar muito a tua vida, amém? Pastor, eu perto do pastor Omar, eu só sou o aluno que arruma as cadeiras, que arruma a mesa. O pastor Omar, ele é um mestre na palavra. Na verdade, eu cresci aos pés dele desde 2017, quando eu fiz o intensivo da MCM. Ele era o diretor ainda da escola, e quando o pastor Omar falava, é uma autoridade tamanha inexplicável. E ele vai estar aqui com a gente. Eu pude estar ministrando na igreja dele. Quem estava comigo quando eu ministrei na igreja dele? Estava o Júnior, o Vander, pastor Vander, o Gui e o Jonathan. Glória a Deus, glória a Deus. E foi uma bênção, irmãos. Lá a gente ministrou e foi muito lindo, porque como o pastor Omar, ele é um mestre, quando ele fala assim: ó, Marco, você foi muito usado por Deus. Quando a gente recebe um elogio desse de pastor, a gente fica todo bobo, irmãos. Um dia vocês vão ver, quem sobe aqui em cima do pastor Marco, né, que é o pastor de vocês, desce e fala assim: ó, você foi muito usado por Deus. É bom, não é? Não é, Júnior? Aquela vez tu ministrou aquela palavra descomunal, ou aquela do Jonathan que foi sobre Eliseu, né? É bom demais, gente. É bom demais. Então ele vai estar aqui com a gente. Ele é uma pessoa muito preciosa para o meu coração. Amém? Quem arrisca dizer qual aula que nós estamos acerca do fim? Camila, será que a Camila sabe? Hã? 8ª? Gente, você errou feio demais. Qual? Hã? 14ª? Errou. Não errou tão feio, mas errou. Vai lá. Mais um palpite. 16ª. Glória a Deus. É a barba. É a barba, Luiz. Isso o Lucas nunca vai saber o que é. Bom, não sei, às vezes tem uns cremezinhos, né? Quem sabe? Glória a Deus. Irmãos, hoje é a 16ª aula. Eu não sei se você percebeu, mas tudo que eu estou ministrando na quarta-feira tem a ver com o fim. Amém? O fim, ele é eterno. Amém? Eu posso passar eternamente falando acerca do fim, porque ele é eterno. O apóstolo Paulo, num determinado momento, ele fala assim, ó, sobre os séculos. Em Efésios ele fala isso. Pastor, o que são os séculos? Sabe o que são os séculos? Os séculos são os tempos da manifestação de Deus. Por exemplo, antes de Jesus a visão de Deus era uma, depois de Cristo foi outra. Depois, quando a gente passar, que Jesus vir para a terra reinar no trono de Davi, vai ser outra. E assim nós continuaremos de eternidade a eternidade. Qual que é a diferença, pastor? Que quando nós formos arrebatados vai ter um casamento. É um evento que o céu nunca teve, porque nunca Deus se uniu totalmente com alguém.
E a Bíblia diz que Deus se unirá totalmente com a sua noiva, que é a igreja dele. E é nesse lugar, eu estou ministrando você para que você alcance esse lugar. Pastor, são todos que estarão? Não. São filhos do Senhor, ou noiva de Cristo, aqueles que ouvem a voz do Espírito dia após dia. E eu quero falar algo aqui acerca da eternidade para você. Tem eu lendo um livro chamado Movidos pela Eternidade, do John Bevere, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó, se você não tiver a perspectiva da eternidade, você nunca vai saber corretamente, você nunca vai ter a perspectiva correta da terra. Olha que interessante. E eu não consegui entender isso, o Senhor foi me ensinando. Você já percebeu que um homossexual, ele chega assim, se você fala que o homossexualismo é errado, ele fica bravo com você, porque ele diz assim, ó, eu amo esse outro homem. Eu conheço um homossexual que está junto há 30 anos. E ele fala assim, ó, eu amo esse outro homem. E aí ele fala, e Deus é amor. Então eu amo esse outro homem, eu estou fazendo bem. Eu não aceito que você critique a minha posição. Por quê? Porque essa pessoa não percebe que existe o amor na perspectiva terrena e existe o amor da perspectiva eterna. Existe o amor que você aprende na terra e existe o amor que você aprende no céu. O amor que você aprende no céu, ele tem uma forma. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele tem um sentido, ele tem princípios, o amor do céu, ele é diferente do que o amor da terra. O amor da terra tende a ser carnal. Não há limites, não há forma. O amor do céu é diferente. O amor do céu, pastor, qual que é o amor do céu? Obrigado, Dai. O amor do céu é um pai que tem que corrigir os seus filhos e mandá-los para o inferno. Mas ao invés de ele mandar os filhos para o inferno, ele desce para a terra, se faz carne, dá poder aos homens e ele mesmo vai para o inferno. Só que como a morte não pôde detê-lo, porque ele não tinha pecado, ele sai do inferno e sobe para o céu. E ele diz, bom, eu tinha que mandar vocês para o inferno, mas agora eu quero levar vocês comigo para o céu. E a única forma de eu fazer isso é eu fundando um reino cujo sobrenome de vocês seja o mesmo que meu. Ou seja, ele te comprou com o sangue dele. Você consegue entender isso? Pastor, me explica isso melhor. Imagine que você é uma pessoa escrava. Consegue pensar aqui comigo? Tem uma senzala aqui no Brasil e você foi vendido como escravo. Tá entendendo? E eu não estou falando de pessoa negra, estou falando de negro, branco, pardo, amarelo, azul, qualquer cor que você é. Imagina eu sendo escravo, você sendo escravo. Bom, aí você está lá trabalhando na senzala, tem como você sair de lá? Tem como? Não, você é escravo. Escravo é escravo, vai morrer escravo. Bom, só que de repente chega o Lucas. Lucas é um homem livre e ele olha para uma mulher lá escrava. Imagina que a Daiane fosse uma escrava e ele fala assim, ó, quanto que ela custa? Aí ele vai falar, não, essa daqui é minha escrava. Não, mas eu quero comprar ela. Ele paga e ele fala assim, ó, eu quero colocar o meu sobrenome sobre você. Agora você vai ser Daiane Bueno. O que aconteceu com a Daiane? Ela saiu da escravidão e ela recebeu um sobrenome que deu para ela um nome social. Quando você se une com o Senhor Jesus, você sai da escravidão e recebe o nome celestial. Amém? Amém? Meu Deus, tem que dizer amém! É porque você não está vendo o céu, senão tu já estava rolando no chão. Porque o céu, irmãos, aqui a gente está querendo andar com o carro que o Elon Musk vai lançar. No céu tu vai viajar de cometa. Amém? No céu você vai se teletransportar. O negócio lá vai ser muito doido. Lá você vai ver cores que você nunca viu. Eu conheço muitos testemunhos de pessoas que foram para o céu e viu cores que nunca viu. E aí tu pergunta, qual que é o nome dessa cor? Eu não sei, porque eu nunca vi. Não tem como, não tem como.
Você já conseguiu imaginar isso? Uma cor que tu nunca viu? Também é narrado pelas pessoas que têm um contato com o céu, que é muita pureza nas vestes. Tanta pureza que ela não consegue levantar para ver, ela fica olhando para o chão porque dá uma sensação que vai morrer. Olha que interessante, que já está morta, está no céu, mano. De certo, a pessoa não se liga na hora, né? E é interessante. Abre comigo então 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Olha que interessante o que diz. Qual que é a primeira palavra que está aí na tua Bíblia? Hoje a igreja não está muito interativa, hein? Qual que é a primeira palavra de 1 Coríntios 15, 58? Portanto. Eu acho que são todas as Bíblias isso, né? Todas as Bíblias têm essa palavra, portanto, que segundo os meus estudos, e eu passo pelo crivo do Daniel, é uma conjunção conclusiva. É uma conjunção conclusiva. Por que eu estou destacando essa palavra? Deixa eu te falar algo. Existem muitas coisas boas para você fazer aqui na terra. Tem ou não tem? Casamento é bom ou não é? Comprar casa é bom ou não é? Ser bem sucedido no emprego é bom ou não é? É bom. Comprar um carro novo, aquele cheirinho de novo, é bom ou não é? Não, o Roberto não gosta, Roberto? É enjoado, né? Então não se preocupa. Passa o Virtus o Onix pro Lucas e pega o Palio. Nós resolve isso rapidinho. Glória a Deus. E o que acontece? É bom essas coisas, irmãos, é muito bom. É bom. Uma coisa é você ir até a gente ir para Curitiba com um carro razoável. Outra coisa é ir com o Onix do Roberto, né? Uma coisa é você ir. Esses dias eu fui para Curitiba com um pastor de outra igreja com uma Pajero. Agora nós vamos para Goiânia com uma Doblô, que é um Fiat Uno um pouquinho maior. Então, é bom, irmãos. Coisa boa é bom. Eu lembro uma vez que eu sentei naqueles carros que é um banheirão, o Chrysler. E eu sentei naquele Chrysler que eu acho que é o C300, alguma coisa assim, irmãos, e dentro dele ele era madeirado, sabe aquela madeira chique, brilhosa? Eu sentei naquilo e falei, gente do céu, a riqueza é uma coisa cativante, não é? Porque é bom. Tudo isso tem a sua beleza. Tudo isso tem a sua beleza. Mas a pergunta que eu te faço é, pelo que realmente vale a pena viver? Eu tenho alguns conhecidos ultimamente, triste eu falar isso, mas que se suicidaram. 2 vizinhos meus se suicidaram. Ambos extremamente ricos. Tinha tudo isso. Um tem até uma ilha particular. O que realmente vale a pena? Essa é a pergunta que eu te faço. Vamos ler o versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha que interessante. Você já percebeu que muitas vezes você está dentro da igreja, aí você está numa certa animação, daqui a pouco parece que vai murchando, assim, ó. Você está numa linha de vida, de repente parece que você vai murchando. Você era um canhão na comunicação. Vou até olhar para a esquerda, porque a comunicação está toda para a direita hoje. Você é um canhão na comunicação e aí de repente você vai murchando. Você está lá no louvor falando, eu vou tocar baixo, eu vou expulsar um demônio por corda que eu vou tocar. Aí daqui a pouco o cara já nem pega mais o baixo para ensaiar. Então, por quê? Porque você perde a visão daquilo que importa. E é isso que eu quero falar essa noite. Tudo que a terra nos oferece é muito bom. Só que o apóstolo Paulo, num determinado momento, ele fala assim, ó, portanto, faça isso que eu estou falando para vocês. Olha que interessante. Ele está ligando todo capítulo de 1 Coríntios 15 com o último verso. Ele termina dizendo assim, ó, eu falei tudo isso aqui para você. Depois você estuda 1 Coríntios 15 na tua casa.
Sabe o que ele está tratando ali? Sobre a ressurreição de Cristo. Ó, quer ver? Vamos lá no verso 14. Olha lá o que diz no verso 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Cristo ressuscitou, amém? Ele está dizendo que se ele não ressuscitou, é vão. Olha o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens, ou mais miseráveis. Ele está dizendo assim, ó, gente, Cristo ressuscitou. Ué, que negócio é esse, gente? Mistério. E o prato mexendo lá. Interessante. E aí, Cristo ressuscitou e existe eternidade. Você está entendendo? Ele falou isso. Aí olha só o que ele diz no verso 21. Visto que a morte veio por um homem, que foi Adão, também por meio de uma ressurreição. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele estava tendo uma guerra ferrenha, dizendo assim, ó, seus tolos, vocês não estão entendendo que Jesus ressuscitou, homem de Deus. Vocês vão para algum lugar, se o homem ressuscitou é porque não tem fim a morte. Não para na morte. Aí, depois que ele fala tudo isso, o que ele está falando, pastor? Ele está dizendo assim, ó, como que tu vivesse na terra? Ele está falando assim, ó, por quem que você viveu? Tu viveu por alguém? Ele está perguntando assim, ó, como que você investiu a tua vida na terra? Se fosse para eu dizer hoje, a vida do Éder foi investida nisso aqui, o que foi? Ele está dizendo assim, ó, portanto, depois de eu dizer tudo isso para vocês, que existe uma eternidade, saiba que o vosso trabalho não é vão. Tudo que tu está construindo aqui na terra, tu vai receber infinitamente mais no céu. Amém? Está entendendo o que Deus está falando? Ele está dizendo assim, ó, eu sempre digo uma frase assim, ó, se você sabe, esse é o recado do apóstolo Paulo aqui, se você sabe o que vai acontecer depois, por exemplo, se você sabe que tudo que tu pode construir depois depende do que você vai fazer agora, tu vai se comportar de uma maneira diferente. Se tu saber que tu vai morrer daqui a uma semana, eu tenho certeza que nessa semana agora tu vai fazer tudo o que tu acha que tu deveria fazer como prioridade. Se tu sabe o que vai acontecer depois, tu muda teu comportamento agora. Sabe o que o apóstolo está falando? Ele fala assim, ó, parem de viver como se não houvesse amanhã. Ah, pastor, ele está falando isso? Tá. Olha o verso 52. Não, 52 não. Olha o verso 32. Não. Notei errado, gente do céu. Espera aí. Eu vou achar. Isso. É isso aí. Você tá entendendo o que eu estou pregando, hein? Eu vou achar esse verso. Eu preciso citar ele para vocês. Não sei porque que eu anotei errado aqui. É 32? Ah, é verdade, gente. Eu anotei certo, tá vendo? É que eu vi ele falando que lutou contra a fera. Eu pensei, o que esse homem está falando? Ele não entendeu, não, que eu estou pregando aqui. Olha lá. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Ele está falando do sofrimento, tá certo? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Entendeu? Ele está dizendo assim, ó, gente, se a gente não vai ressuscitar, então quer saber, toca o terror e se acaba em nada. Mas ele falou, entretanto, saiba que Jesus ressuscitou. Eu sou prova viva disso. Então o apóstolo Paulo, ele está dando um recado. Ele está dando um recado, ele está dizendo assim, ó, cuide daquilo que você vai fazer agora. Nada do que você fizer, veja bem,
Na terra, a Bíblia diz que tudo que tu planta, tu colhe 30, 60 e 100 vezes mais. Mas quanto que tu colhe no céu? Ali está falando da terra. Quanto que tu colhe no céu? Eu achei onde está esse versículo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. Aquilo que tu planta na terra, na eternidade, tu colherá infinitamente mais, inexplicável, imensuravelmente mais. O Senhor Jesus, Ele tem um trono para você sentar com Ele. Eu falava hoje com o Daniel ali atrás, Daniel Pereira, eu falando para ele, falei, Dani, eu tenho noção do que é o céu. Talvez eu não tenha noção que Paulo tinha, que Tomás de Aquino tinha, talvez eu não tenho. Só que eu tenho uma noção. E eu sei que se eu perder tempo aqui, eu perco algo lá. Eu não quero perder tempo. Eu estou acelerando para eu não perder tempo. Eu preciso ir mais rápido. Por quê? Tudo que eu plantar aqui, eu colherei infinitamente mais. Sabe qual que é o recado que o apóstolo Paulo está dando aqui? Ele está dizendo assim, ó. Quem aqui crê na oração? Quem aqui crê? Levanta a mão. Vocês tudo acreditam? Então por que não ora? Eu sei que tem gente que ora, tá? Mas tem gente que não ora. Por que tu não acredita então no poder? Quem crê no amor de Deus? Mas por que às vezes tu reage na tua vida como se Ele não te amasse? Ai, que dor. Porque a gente está percebendo como a gente vive uma vida racionalizada e não real? Uma vida imaginária, aonde a nossa mente não está sincronizada com a terra, com a realidade. Quando a gente fala assim, ó, quem quer servir a Deus? Todo mundo levanta a mão. Mas a pergunta que eu faço é, por que tu não serve com qualidade? Se tu sabe que é Deus a quem tu está servindo. Olha que interessante, como é bom fazer a pergunta certa. Com certeza, Sócrates deve ter falado alguma coisa sobre fazer as perguntas certas. Falou, Dani? Falou, viu? Como é bom fazer as perguntas certas. Aí tem pessoas que dizem assim, ó, por exemplo, se eu perguntar assim, ó, quem acredita que no fim de tudo vai encontrar o Senhor? E por que a gente ainda vive como se isso não fosse acontecer? Olha que interessante, irmãos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo assim, ó, não caia na sedução que o mundo está fazendo para você, dizendo que amanhã o mundo vive como se não existisse algo além da morte, irmãos. O mundo vive. Sabe por que eu não tenho medo de ir para o Quênia? Um pouco é porque eu sou meio cego mesmo. Um pouquinho é por isso, que às vezes eu faço uns negócios que eu penso, onde é que eu estava com a cabeça de fazer isso? Eu não tenho noção. Mas a maior parte, eu acredito que 85%, é porque eu sei quem é o Senhor. Ô, esse copo aqui está furado, gente. Traz um paninho aqui para mim, por favor. Tá, pode levar, está furado. 85% eu tenho certeza. Um pouco é porque Deus anestesia o meu coração e eu não consigo ver o problema que eu estou me envolvendo. Mas o resto é porque eu sei quem é o Senhor. Irmãos, eu sei que Ele pode mudar tudo do dia para a noite. Eu já vi muita coisa o Senhor fazendo. Você está entendendo? Se você não perder a visão, você não perde a posição. Guarda isso na tua vida. Por que tu começa a desanimar na vida? Por que tu acorda naquele dia, ai, parece que eu estou sem sentido? É que tu perdeu a visão. Não permita a tua alma perder a visão. A palavra diz em 1 Coríntios 10, 12, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Aquele que julga, pensa estar em pé, cuide para que não caia. Sabe o que o Senhor está falando? Ele está dizendo assim, ó, não permita a tua alma perder a visão. Olha para o lugar certo. Acorda de manhã. A Suelen sabe, de manhã ela fala, amor, às vezes eu acordo. Hoje, por exemplo, eu dei conta de ir lá num café. O que tu vai fazer agora? Eu falo, a primeira coisa eu vou orar. A primeira coisa eu vou orar. Por quê? Porque se eu não oro, irmãos, a minha visão já começa a ir para outro lado. Não perca a visão. Ah, pastor, eu estou meio desanimado no louvor, estou meio desanimado na obra de Deus, lá no grupo de unidade. Ah, e os cultos, sabe aquele culto dia frio, chovendo, para que eu vou no culto? Sabe aquele sentimento? É porque você está tirando os olhos.
Irmãos, eu amo, sabe por que eu amo a igreja? Sabe por que eu amo o culto na quarta, a liderança na terça, o GU na quinta, que a partir desse ano a gente vai ter GU também, eu também, daqui a pouco eu vou ter coordenando um GU também. Sabe por que eu gosto do negócio do sábado, reunião de ministro, no domingo volta? Porque eu estou olhando para o lugar certo. A chave que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: saiba que Jesus ressuscitou, e tudo que tu vai fazer não é vão, não é vão. Cada dia aqui ministrando, cada hora regulando caixa de som, cada vez falando do amor de Jesus para uma pessoa, não é vão. Tudo que tu vai focar. Uma vez, eu lembro que no começo Lucas e a Dai tinham muita dúvida do porquê, pastor, vim tanto na igreja, por que tu me cobra tanto para estar na igreja? Tem gente que não vem todo domingo. Eu falo, querido, por que não estar na igreja? Aonde o teu olho está focado, vai expandir dentro de ti. Se você perde a visão da obra do Senhor, se a tua alma está te governando, para que vigília de novo, culto de novo, GU de novo, feijoada missionária de novo, investir na igreja de novo, dar suporte para irmão de novo? Meu Deus, é porque o teu olho ele não está no lugar certo. Teu olho ele tá querendo outra coisa. Talvez você esteja cansado. Aí eu dou uma dica: faça exercício, toma suplemento e durma bem, amém? Você não vai ficar mais tão cansado. Eu chegava de tarde e eu começava a me dar uma leseira. Agora que eu suplemento o corpo, não dá mais leseira. Sabe, talvez você esteja querendo comprar um carro novo, só que você sabe que para você ir na quarta-feira no culto, você vai gastar para ir até lá. E talvez você vai querer comer na Coa Café. E ainda provavelmente o pastor vai fazer uma oferta. Tu vai gastar dinheiro em tudo quanto é lado. E às vezes vai ter um irmão que tu vai ter que ajudar ainda. Então é melhor ficar dentro de casa quietinho e encher a conta do banco. Só que o problema é que daqui a pouco tu tens uma conta cheia, mas uma vida sem sentido, porque tu perdeu a visão. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é: sabe por que, Lucas, o culto? Para manter os olhos. Sabe por que as obras de Deus aqui? Para que nós tenhamos os mesmos propósitos, para ter o mesmo coração. A obra de Deus não serve para nada a não ser unir os nossos corações uns com os outros e com Ele. Sabe por que tem pobre para a gente atender? E Jesus falou que sempre terão pobres, para nós nos unirmos em prol a eles. Por causa dos pobres? Não, por causa de ser um só com Ele e uns com os outros. Jesus, Ele queria unir a igreja. Como que tu une um povo? Tu já ouviu aquele ditado assim, ó: inimigo do meu inimigo é meu amigo? Dê uma só causa e as pessoas serão uma. Sabe por que os casais estão divididos? Porque não tem uma só causa. Um quer buscar uma coisa, outro quer buscar outra. Como que une um casal hoje, pastor? É só os dois buscarem um só propósito em Deus, eles vão ser juntos. Eu nunca tive tão unido com a minha esposa como nos últimos dias. O sincronismo que a Sueli está tendo com o meu coração, porque lá no começo, e eu não falo isso por vanglória, é culpa dela, que ela pediu para Deus um homem que fosse mais maduro espiritualmente que ela. E lá no começo aconteceu o quê? Que a minha visão de entrega era muito alta, só que a Sueli não acompanhava. A Sueli queria ficar em casa vendo série. Ela ganhava muito dinheiro e ainda ganha. E ela queria ficar naquela vida, ela queria, meu Deus, eu quero comprar shampoo, eu quero comprar creme de cabelo, eu quero comprar vestidinhos. Isso ela herdou da minha sogra. A minha sogra tem 6 guarda-roupa, 5 é de vestido da sogra e uma é pro sogro guardar toda a roupa. Não, tô brincando. É bem por aí. A minha sogra é vestidos intermináveis. O lugar de passeio da minha sogra é o Aviamentos. Onde é que tu vai passear, sogra? Eu vou no Aviamentos. E agora o que acontece? Aí a Sueli não acompanhava. Só que eu queria ir além. Eu queria ir além, porque o Senhor já tinha me mostrado algo. Há tempo, quem anda comigo sabe que irmãos, eu falo a mesma coisa há 10 anos. Eu até pareço chato. Quem anda comigo já sabe que eu vou falar a mesma coisa. O Daniel já sabia até o que eu ia pregar hoje, vocês viram? Ele já sabia que eu ia falar do comeremos e beberemos e morreremos. Porque eu falo a mesma coisa, eu não mudei. Mas é porque o Senhor me colocou num lugar.
Ele me presenteou com isso. Aí, só que a Suelen, ela vivia em outro mundo. O mundo de ser talvez famosa, ou de ser uma mãe que esteja ali com os filhos, aproveitando a terra e tal. Sabe aquele sonho americano, norte-americano, que você tá lá numa casinha no meio de um sítio, daí tem aquela varanda, a cadeira de balanço, aí o cara abre uma água com gás, só que não, né? Geralmente no Texas é uma cerveja, só que daí suponha que seja uma água com gás, para ser um pouco mais santa a imagem. E aí, as crianças correndo no campo, o pai com o chapéu, a mãe lá balançando, tricotando. Não é a visão do evangelho essa. O evangelho vai fazer tu perder tudo isso. Você entendeu o problema? Hã? É porque o Lucas já tá ficando mortinho. Aí ele começa. Quando o cara começa a rir da morte, irmão, é porque acabou. Porque já tá zoado já. Acabou-se. Então, aí a Suelen agora não, agora tá violenta, tá querendo tomar peito de muitas coisas e tal. O que isso significa? Que ela está sendo uma comigo no propósito. Eu nunca tive tanta unidade, tanto prazer de falar com a Sueli quanto agora. Por quê? Porque a verdadeira comunhão vem se nós temos a mesma causa. Se você está aqui dentro dessa igreja, mas não tem a mesma causa que o teu pastor, tu nunca vai ser próximo de mim. A Wanda esses dias tem falado, estou tão feliz que eu estou próximo do pastor e tal. Falei, meu Deus, mas quanto mais trabalho eu dou para essa mulher, mais ela gosta de mim. A Gil também, esses dias eu perguntei, Gil, você está feliz? Cadê a Gil? Está ali. Você está feliz? Ela falou, estou feliz, pastor. Eu pensei, graças a Deus, ela não está me odiando, deu certo. Que ela é minha assessora agora. Então, por quê? Porque quando a gente começa a ter a mesma causa, a gente fica perto. A gente parece que nós somos tudo um. Tudo um. A gente já está pensando, hoje chegou a caixa de som lá em casa, o Guilherme só comeu e vazou. Em vez de ele levar a Vitória, ele botou a caixa de som no carona e foi embora. Eu falei pro Guilherme, para que a Vitória com a caixa de som? Ele trouxe essa caixa aqui no Corsa, irmão. Nós tivemos que botar de lado, botar o banco para trás, mas coube. Corsinha lá foi. E aí, mas nós temos um só coração. E sabe o que eu queria fazer hoje meio-dia? Pegar a caixa de som e trazer para a igreja, mas eu não podia. Por quê? Porque eu tinha que comer rápido, porque eu tinha que ir lá pro Diego cortar o cabelo. E eu tinha a hora marcada com o Diego. E eu também não tenho carro. Mas eu queria fazer isso, só que o Gui está fazendo que a gente só tem um coração, irmãos. O Jonathan já estava quase largando a obra de ar-condicionado para vir pegar a caixa também, que ele estava doido para ver a caixa funcionando. Então é um só coração, a gente está tudo plugado, a gente está tudo misturado, entendeu? Cada um numa esquina, mas todo mundo com um só coração, porque a mesma causa nos une. Então quando você começa a tomar peito, quando você começa a entrar na causa do Senhor, que é o reino, é por isso, essa chatice de igreja não é chatice não, irmãos. Esse negócio todo que Deus arquitetou é para botar a gente num caminho só. Tem gente batendo, tem gente que manda mensagem para mim. Pessoas que me levaram para o evangelho mandam mensagem para mim dizendo assim, esse negócio todo que tu faz aí é um show, isso daí não funciona. Eu falo, cara, tu não sabe o que tu tá falando. É porque nós estamos juntos toda quarta-feira, todo domingo, que a gente está indo para um lugar só. Muda a tua rotina. E eu tenho uma frase que o Senhor me deu. Se você mudar a tua rotina semanal, tu muda a tua rota celestial. O que define a tua rota celestial é a tua rotina. Tem pessoas querendo saber como que eu alcanço o céu. Muda a tua rotina. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia, provavelmente de manhã, meio-dia e à noite. Jesus tinha o hábito de ir para a sinagoga pregar, Jesus tinha o hábito de ir para o Getsemane orar, Jesus tinha o hábito, as pessoas sabiam aonde Jesus estaria em tais dias, porque ele tinha o hábito de ir para o deserto, ele tinha o hábito de orar no monte, ele tinha o hábito, ou nas madrugadas. As pessoas sabiam onde Jesus estava. Por quê? Rotina. Uma vez eu tenho várias folhas rabiscadas das rotinas de Jesus, que eu fiz para entender a cabeça do Senhor. Era igual, todo sábado no mesmo lugar. Então, irmãos, a rotina vai definir o teu rumo. Entende isso? Aquilo que tu faz repetidamente vai definir a tua rota celestial. Então é por isso que o apóstolo Paulo fala, toda obra do Senhor não será vão. Ela tem sentido, ela tem recompensa.
Você está entendendo o que o Senhor está falando? E é interessante que no versículo ele fala assim, ó: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ele está recalibrando a visão. Ele está falando, Jesus ressuscitou, portanto, sabendo que Jesus ressuscitou, sabendo que há recompensa no céu, sabendo que a gente vai ter a vida, ser constante, ser firme, não larga o osso, por mais que vai doer. Ser abundante, essa palavra abundante é intenso. Ser intenso, intensidade, tá ligado com faça chuva ou faça sol, eu vou. Paixão, entendeu? Não é negociável. Quando tu olha para a cara do Vitor, tu já sabe, não adianta, irmão, tu não vai mudar a rota do negão. Quarta-feira ele vai estar lá adorando a Deus, não tem jeito. Sabe, quando tem pessoas, eu acho engraçado a minha mãe, né? Ela não está aqui hoje. A minha mãe, quando ela olha para mim, ela fala, não adianta, o Diogo botou na cabeça, já era. Ela sabe que o pessoal ficou desesperado quando eu dei o carro. Eu falei, irmão, não adianta. Jesus falou, está falado, ele ressuscitou, é ele que manda. Eu quero estar com quem venceu a morte, amém? Eu não sei que lado você quer estar, eu quero estar do lado do rei. Eu sei escolher lado, irmãos. Tem político que se acha esperto. Eu tenho pena dele, que ele está no lado totalmente errado. Faça a política da forma correta, escolhe o lado do rei, amém? Escolha o lado do rei. A movimentação do reino é a nossa âncora. Por isso que ele fala assim, ó, olha para a obra. Pastor, mas que obra que é essa? O que ele está falando? Então, eu acabei de dizer o primeiro aspecto aqui. Qual que é o primeiro aspecto para que você não perca o senso da eternidade? Olhe para a obra de Deus na terra. Olha para um homem santo. Olha para gente que ora. Olha para a música de adoração. Olha para homens que marcaram, né? A gente teve lá no sábado com o Hananiel. Cara, top. Pelo menos é o que ele nos passou aquele dia. Tu olha para ele e tu se inspira na justiça. Ou quantos homens que estão pagando um preço por Jesus. Sabe, olha para essas pessoas, olha para a obra de Deus. O que é a obra de Deus? João 4,34. Explicou-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizei vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, já estão brancos para a colheita. Qual que é a obra do Senhor, irmãos? Você se tornar um ceifador para Cristo. O que é um ceifador, pastor? Você se torna algo tão importante que as pessoas vão querer ouvir o que tu tem para dizer, para onde elas devem ir. Elas estão ansiosas esperando a manifestação dos filhos de Deus. A grande obra de Deus aqui na terra, que tem a verdadeira recompensa eterna, é comprar pessoas com a tua vida de todas as tribos, povos, línguas e nações. Todo o trabalho que tu faz, todo o dinheiro que tu ganha não vale nada para o Senhor. Na linguagem celestial, a moeda é vida. Na linguagem do céu, a moeda é vida. Hoje eu fiz uma pergunta para Camila. Eu lendo um livro de literatura, Admirável Mundo Novo. E aí, num determinado momento, eu vou terminar falando isso aqui. Num determinado momento, eles criam embriões em laboratório. É uma história de ficção que já criam-se bebês, não precisa mais de pai e de mãe. E naquele momento, o embrião, eles passam por uma espécie de sala de predestinação, aonde eles já são formatados para ser alguém programado, através de áudios, falando as mesmas coisas, e a criança já desde o embrião ali do laboratório, do tubo, já vai ouvindo a mesma coisa, e ela já cresce, entendendo que tudo aquilo é verdade, tendo já performance. É como se eles criassem quem eles quisessem. E a ciência busca isso hoje. É um livro de ficção, mas é uma busca hoje. Na verdade, o PT já está fazendo isso nos colégios, né? As crianças desde pequenininho já ouvem as mesmas asneiras para emburrecerem e ser escravo de político. Porque em terra de cego, quem vê é rei. Então faz uma sociedade burra e quem sabe um pouquinho manipular, manda. Né? Então é a mesma coisa, só que na história de ficção. E uma daquelas pessoas, daqueles embriões, deu errado. Significa que ele iria crescer de forma diferente.
E aí o diretor lá do ambiente, é uma história de ficção, ele fala assim, ó, mata. É só tu matar o bebê. Fala pro rapaz que está na frente dele. Ué, por que tu tá espantado? É muito pior uma pessoa com a prática incorreta que vai contaminar toda a sociedade do que uma pessoa morta. E aí eu fiz uma pergunta para Camila. Eu falei, Camila, se tivesse um bebê na tua frente, você tivesse com uma estaca na mão, aquele bebê nem sabe o que está acontecendo, ele nem com o olho aberto tá, ele não sabe nem quem ele é. E aí tu olhasse para ele e tu tivesse a certeza que ele seria o Hitler. E tu sabe que ele ia matar milhões de pessoas. Tu sabe que por causa das ideias dele, ele iria matar milhões de pessoas. O que tu faria? Se tu não fosse incriminada, ninguém ia saber. Tu mataria o bebê ou tu iria embora e deixaria ele lá? Olha que pergunta interessante. O atual presidente do Brasil faz muito mal para o Brasil. Se a gente visse ele enquanto bebê, saber que ele estragou uma geração inteira aqui, né? Será que eu mato esse bebê? Já pensou que pergunta difícil? Sabendo que por causa dessa pessoa, daquele bebê, milhões vão morrer? Sabe, irmãos, tem coisas que para a gente escolher, tu tem que levar em consideração a eternidade. Qual que é o problema de eu matar o bebê? Eu estou tomando um direito para mim que não é meu. Não é eu que posso matar esse bebê. Eu não tenho direito de escolher sobre a vida de alguém. Você entende isso? Existem coisas que você tem que julgar. Eu poderia fazer isso e ficar quieto, mas o que eu iria me tornar? O sentido da eternidade ia mudar na minha mente. A justiça não seria mais divina, seria humana. E dentro da justiça humana não tem pêndulo. É muito interessante isso. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque nós somos formatados a compreender as coisas numa perspectiva terrena desde o nosso nascimento. Tem muitas pessoas aí fora que falam assim, ó, se eu pudesse eu matava aquele juiz. Se eu pudesse eu já falei isso, irmãos, muitas vezes com raiva de alguém, né? Se eu pudesse eu matava. Só que a gente não percebe que a nossa perspectiva é terrena, a gente não está levando em consideração aquilo que é eterno. Deus, para resolver o problema do céu, por que Deus não matou Judas? Por que Deus não matou Lúcifer? Era só matar Lúcifer, irmão. O desgraçado nem ia virar uma serpente, nem ia fazer Eva cair. Que interessante isso. Porque quando você impede alguém de escolher, você está tomando um governo que você não pode ter. Existem limites espirituais que são balizados pelo céu. Eu entrei aqui dentro de um contexto diferente hoje, mas porque eu estou querendo fazer você entender que existe uma perspectiva eterna. Se você quer ter uma recompensa no céu, viva aquilo que o céu está mandando tu viver na terra. Existe uma obra, existem pessoas que estão te esperando para apontá-la para a eternidade. Mas como é que eu faço isso, pastor? É curando alguém? Não, é tendo caráter de Cristo, integridade. Mas como é que eu vou saber o que é ser íntegro? Olha para os olhos de Jesus, olha para os olhos daquele homem que é rei, olha para os olhos daquele homem que é justo, olha para os olhos do homem que podia ter matado Judas, mas ele morreu por Judas. E por que tu é diferente? O que eu estou querendo falar aqui para ti é que existe uma vida para tu viver aqui na terra, que a perspectiva é outra. Deixa eu te afirmar, tudo que tu está fazendo por Jesus, e serve para cada um aqui dentro, para o staff. Tem pessoas que estão servindo no staff e não sabem a importância que tem. Sabe por quê? Lembra na creche que entrou um cara correndo e matou as crianças? Não tinha ali uma organização. Um staff aqui na porta, se entra alguém armado, pode manifestar ali. Eu vi um vídeo uma vez no Texas que um cara entrou armado na igreja. Só que no Texas dá ruim, porque todo mundo é armado. Os irmãos tiraram a arma e mataram o cara. Olha que loucura. O staff dele estava legítima defesa, a Bíblia fala sobre isso. Agora olha que interessante.
tudo que você está fazendo é importante. A comunicação não sabe o que está fazendo. Eu estava falando hoje para a comunicação, a tua obra não é vã. Eu falava com a Mariana, eu falei, Mari, tudo que está lá no Instagram, tudo que está no YouTube, tem pessoas que estão andando para o inferno. De repente passa a publicação, ela pegou o celular e viu, e ela muda a rota. E o que mudou foi aquela verdade, aquela frase de impacto que caiu no coração dela. Toda a obra que você está fazendo, o Júnior veio aqui hoje para instalar essa caixa de som, para o som estar melhor. Toda a obra que tu está fazendo no Senhor não é vã, ela vai ter um efeito eterno. Só que para isso tu tem que ter a perspectiva correta da eternidade. Portanto, com a perspectiva correta, sede firmes e constantes, abundante em tudo aquilo que tu faz na obra do Senhor. Sabe, não larga, e saiba que toda obra que tu fizer no Senhor terá recompensa eterna. Terá recompensa eterna. O próprio Senhor Jesus, chegou um momento para terminar. Abraão, ele agrada tanto o coração de Deus, que Deus fala assim, Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, que eu vou te dar uma terra legal. Daqui a pouco, Deus aparece para Abraão e fala, olha, eu vou te multiplicar, eu vou te dar uma descendência, eu vou te dar tudo. Só que daqui a pouco Abraão continua agradando tanto a Deus, que Deus se manifesta de novo. Ele fala assim, Abraão, hoje eu vou te dar o maior e melhor prêmio de toda a esfera celestial e terrena. Ele fala assim, eu sou o teu galardão. Uau! Existe uma conquista, irmãos. Tu pode conquistar uma terra, uma prosperidade, uma descendência. Eu quero conquistar o meu Senhor. Eu quero conquistar o meu Senhor. Eu quero que o meu Senhor fale assim, vem cá porque eu te amo. Vem cá porque tu agradou meu coração. Vem cá porque eu quero que tu entre na minha casa e viva comigo por toda a eternidade. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero orar por você. Oh Espírito Santo, feche teus olhos aí comigo. Deixe essa verdade penetrar o teu coração. Oh Espírito Santo, eu quero olhar para o meu Senhor. Eu quero poder ouvir aquilo que Abraão um dia ouviu. Abraão, eu serei o teu galardão, Abraão. Então somente ande na minha presença e ser perfeito. Larga essa terra. Larga essa terra, Abraão. Oh Espírito, deixa o Senhor gerar no teu coração o desejo pela eternidade. Nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais, Senhor, nós queremos mais. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. A nossa obra no Senhor não é vã. A nossa obra no Senhor não é vã. A nossa obra no Senhor não é vã. Nos ajude, Senhor, a permanecer no mesmo lugar até o fim. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nos ajude a permanecer até o fim, Senhor. Santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. Eu quero a tua presença, Jesus. Eu quero a tua presença, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. Eu quero a tua presença, Jesus. É tudo sobre você, tudo para você. Nos leve mais perto do trono. Que nós possamos ser aqueles que o Senhor venha dizer: Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Nós queremos chegar nesse lugar espiritual, Senhor. Nós queremos chegar nesse lugar espiritual. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Dê
uma salva de palmas ao Senhor. Vamos terminar esse momento ofertando ao Senhor em nome de Jesus. Vou deixar essa caixinha aqui, acho que fica melhor se ela não vibrar. Separe a tua oferta, teu dízimo. Oferte nesse solo aquilo que o Senhor te propôs. Eu nunca vou à presença do Senhor sem algo para dar para Ele, irmãos. Nunca vou. Eu sempre entrego algo ao Senhor. Um dia eu fiz um voto. Esse voto é meu, tá? Isso não é uma doutrina. Todo culto que eu participasse, eu dou 70. Eu já tô nesse. Eu comecei com R$2, né? Fui para 5, fui para 10. Agora eu tô em R$70. Todo culto que eu participo, eu dou R$70 de oferta. Por exemplo, no meu Evan a gente teve 2 momentos lá, de manhã e de noite. De manhã fizeram oferta e de noite. Eu dou 70 de manhã e 70 de noite. Todo culto que tem oferta, eu dou oferta. Quando a gente vai para o encontro profético, a gente passa por uns 2, 3 cultos por dia. Todo culto que pede oferta, eu dou oferta R$70. 10 cultos é R$700. Mas o Senhor tem feito sobejar na minha vida, amém? Vem herança que eu não esperava, vem dinheiro de onde eu não esperava. Prospera coisa que eu não esperava que ia prosperar. E Deus vai fazendo. Porque Ele cuida dos seus, amém? Pai, eu abençoo cada um que ofertou aqui essa noite, cada um que tem colocado, Senhor, a sua semente, o seu dízimo, aqueles que estão dizimando, repreenda o devorador, guarde a fazenda, aqueles que estão primiciando, transborde os lagares, Senhor, que as pessoas que primiciam não venham viver naquilo que é natural, mas que eles venham provar diariamente o extraordinário de Deus, que cada um entenda que nunca vão vencer o Senhor sempre nos vence com as bênçãos, Senhor. E aqueles que estão ofertando, multiplica a sementeira para que tenha o maior poder de investimento, que tenha o maior poder de ganho nas suas empresas, nos seus empregos, que venha resplandecer a graça do Senhor na face de cada um que está aqui, Senhor, entregando o seu quinhão, o seu esforço, o seu suor para que essa obra avance. Venha abençoar. Eu também quero abençoar cada pessoa que fez o propósito do som. Obrigado, meu Pai, por ver uma igreja tão generosa. Conseguimos concluir essa etapa para a Tua honra e para a Tua glória. Nós te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que Ele encha a tua vida com graça, com glória, que Ele resplandeça o rosto dEle sobre ti, te dê a paz e a força em nome de Jesus. Amém.